Vamos ficar em pé. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, príncipe dos seus irmãos, 120. Ele vai contar aqui os levitas que conduziram a arca. No versículo 15 você pode ler: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então estamos vendo que eles conduziram a arca. E foi levado de maneira certa, de maneira correta. Agora, se você voltar comigo, no capítulo 13, você vai ler o seguinte: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares, e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas com eles na cidade dos seus arrebaldes, para ajuntarem conosco. Tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior até o Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus a Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, e sobre o qual é invocado o nome do Senhor. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, e com harpas, e com alaúde, e com tambores, e com símbolos, e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor. O 15 nós lemos que aqui foi mudado o quadro, mas no 13 de 1 Crônicas, Davi fez algumas coisas que causou um grande problema. A arca estava 20 anos fora do seu lugar.
Então, vou mostrar três pontos aqui. Primeiro, Davi não consultou quem ele deveria consultar. Segundo, ele não consultou a palavra. Terceiro, conduziu a arca de uma maneira inadequada. Por isso que eu li 1 Crônicas 15:15, que a arca estava no ombro dos levitas. Agora, outra coisa importante que Davi fez e que causou todo esse transtorno: o lugar para colocar a arca não era onde ele estava levando. A arca ia para Jerusalém, ele estava levando a arca para a sua casa. E não tinha um lugar para a arca pronto. Tá? Não tinha um lugar. Então vamos lá. Primeiro, ele consultou todo o povo, os capitães, as pessoas que eram autoridades, consultou todos os homens, digamos, se fosse hoje, seria prefeito, governador, seria o professor de teologia, seria o PhD, consultou todo mundo. E todos acharam que devia fazer aquilo. E Davi queria fazer o melhor, conduzir a palavra da melhor maneira. Mandou fazer um carro novo. Não adianta querer fazer bem feito e fazer errado. Entendeu? Pode ser que às vezes nós estejamos com muita sinceridade, mas essa sinceridade pode ser que ela esteja fora da vontade de Deus. Ele estava sendo sincero, fazendo um carro novo, mas Moisés nunca disse para carregá-la num carro novo. Primeiro, ele tinha que consultar o homem do dia, que era o profeta Natã. Mas antes dele ir a Natã, ele tinha que consultar a palavra. E a palavra era Samuel. Ele ia até a palavra e lia a palavra. Samuel era Deus encarnado naquele tempo. Ele falava a vontade de Deus. E depois, Natã dizia para ele se ele devia fazer ou não. Ele tinha a palavra, não tinha? A palavra era Samuel, o profeta. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Exercia os 3 ofícios de Cristo. Natã era só profeta. Ele dizia o que devia e o que não devia fazer. Assim diz o Senhor, vai e faça. O Senhor não me disse nada, não faça. Depois que ele consultasse a palavra e o profeta, ele tomara a arca e chamar os levitas e pôr no ombro esquerdo. No ombro esquerdo. Ele fez um carro novo e pôs num carro novo. Levando para onde? Aonde não estava o lugar preparado. E Deus não aceitou aquilo. Foi uma grande festa. Se você ler nas 2 passagens que fala, Davi se alegrava como nunca e de coração sincero. Porque depois de 20 anos, a palavra estava retornando para o seu lugar. Você não pode, a gente não pode parar um pouquinho nesta noite. Eu tenho meia hora para falar só. Que depois, não de 20 anos, depois de quase 2000 anos, a palavra volta para o seu lugar. A palavra foi tirada de cena em Niceia, no ano 325 daquele concílio. Dali por diante,
teve muitas batalhas, muitas lutas, levantaram grandes homens como Policarpo, levantou John Hus, levantou grandes homens de Deus até chegar em Wesley. Mas a palavra não estava ainda completa no seu lugar. A palavra estava em parte justificação, em parte santificação, em parte em dons, mas a palavra em si e não estava em seu lugar. Quando Deus ungia um profeta, ele ungia o profeta, ele ouvia Deus, tanto ouvia como tinha visões e falava: "Oh, assim diz o Senhor". Isso foi na dispensação do Antigo Testamento. Paulo fez isso. Paulo era um profeta no Novo Testamento. Foi um profeta, foi um pastor, foi um apóstolo, foi um doutor nosso dos gentios, como ele disse. Mas quando a igreja foi perdendo a sua pureza ao longo dos anos, e Deus tinha prometido na Escritura, depois que Gutenberg, ele inventou a imprensa, e então começou a imprimir Bíblia, no ano, acho que 1600, eu creio, se eu não estou errado. Então começaram a imprimir Bíblias, e a Bíblia era imprimida da maneira em latim. Ai daquele que fosse louco de imprimir em outra língua, perdia o pescoço, perdia a cabeça. Até que levantou um camarada, um homem chamado Wycliffe, John Wycliffe. Ele traduziu a Bíblia no inglês, mas quem fez um trabalho muito bom com a Bíblia foi Martim Lutero, que traduziu na língua do seu povo. E a língua veio para o inglês, depois para o alemão, e a língua, e ela foi sendo aberta em outras línguas. Agora, qual o objetivo? Deus ia trazer, aí você podia ler, que Deus enviaria Malaquias 4, Amós 3:7, dizendo que o Senhor, Ele não revela o segredo a ninguém, a não ser para os seus profetas. Aí você podia ler os escritos de João, de Apocalipse 10:7, e daí por diante, tá? Mas veio no nosso tempo um revelador de toda a palavra. Ele veio para abrir as Escrituras, para abrir a palavra. Então, não é de espantar que tenha tantos demônios contra a mensagem, que levantem tantos espíritos opositores agora. Se esta mensagem não fosse uma mensagem verdadeira, real, e se não tivesse ministério nesta nação verdadeiro, o diabo estava exatamente quietinho no seu buraco, não incomodar ninguém. Desde que você esteja sendo enganado, o diabo não está preocupado. Mas quando você sai do engano, e a luz brilha, e as trevas são dissipadas, o diabo começa a se preocupar. É por isso que ele está preocupado com a mensagem ao redor do mundo, e muito mais em nosso país agora, recentemente, porque tem genuínos, verdadeiros homens de Deus nesta nação. É por isso, esse é o problema. E você acha que o ministério vindicado por Deus ficaria na tranquilidade, na brisa do verão, no grande cobertor no inverno bem aquecido, e tendo a sua papa na mão em abundância, e uma grande conta bancária lá, que você não precisa se preocupar com nada? Você acha que isso iria acontecer? Acontece com um verdadeiro ministério? Ou você acha que vem lá dos cafundel do Judas alguém perturbar essa igreja aqui? Eu sei onde estão os problemas. Se eu não souber onde estão os problemas, eu tenho que sair daqui e deixar outro para conduzir a igreja.
Eu sei aonde os espíritos trabalham. E a minha função é chegar ali e fazer Satanás murchar as orelhas. Eu não preciso falar de sinais, né? Eu não preciso mostrar vindicações para dizer que qualquer ministro chamado por Deus, Deus está responsável para esclarecer, para mostrar a ele o que ele deve fazer para o bem do povo. E se você está cuidando do bem do povo, está cuidando do bem-estar da igreja, Deus tem que mostrar exatamente aonde estão os perigos, para que a igreja seja sólida e não seja atacada de surpresa. Então, agora Deus envia um profeta, e esse profeta nos ensina, nos esclarece a maneira pela qual a arca é carregada. Davi levou de maneira errada, porque ele estava tão emocionado, tão feliz, e que fez um grande movimento pentecostal, e Davi dançava, e a mulher dele, mesmo a filha de Saul, até mesmo debochou dele, dele estar dançando, as suas vestes levantando lá na praça, e foi um movimento, e os sons estavam tocando os instrumentos, e os levitas, todos ali numa grande festa, porque a palavra estava voltando para o seu lugar. Era sinal que cada inimigo seria derrotado, era sinal que os doentes seriam curados, era o sinal que o poder ia cair naquela igreja, era o sinal de vitória para Israel. Mas estava errado. Que Deus me guarde de conduzir o meu povo de maneira errada. Pode até olhar para mim com ar de censura, não tem problema não. Isso não me intimida. Aqueles que Deus tem chamado, vai roer esse osso até o fim. Vai sustentar a bandeira sangrenta do Calvário. Vai sustentar esta mensagem. Vai sustentar seu testemunho. Não vai se vender para o velho mundo, não vai se vender por convites paralelos ao ministério, não vai se vender por nada, vai se manter. Respeite o ministério que Deus te deu, e Deus te respeitará e te abençoará. Veja, amém. Foi Jeremias, né? A Miriam. É verdade. Ficou admiradinho comigo. É verdade, viu? Amém. Pronto. Está encerrado o assunto. Agora, preste atenção. Você quase me tirou da unção, menina. Veja bem o que eu quero dizer. Você pode ter a dimensão, a grandeza de ter a palavra no lugar certo, de ter um lugar para a palavra. Você pode parar e imaginar de estar incluído em meio de um povo que está levando a arca da maneira correta. Não teria um ministro debaixo do céu hoje conduzindo a palavra, a arca de maneira correta, no ombro esquerdo do sacerdote, que é em cima do coração. Não teria hoje uma igreja em ordem, e não teria um povo, uma alma sequer preparada para a primeira ressurreição. E nós estávamos à mercê da confusão e da balbúrdia do diabo que faz nas igrejas por aí. Mas acontece que Deus enviou um profeta. Se Davi consultasse a Natã, ele não teria o aborrecimento que ele teve e perder um irmão. Você sabia que Uzai era levita? Quem sabia aqui? E por que ele morreu então?
Ele era levita, lê lá para você ver. A origem dele veio dos levitas. Os que estavam conduzindo o carro era levita, minha gente. Mas quem falou que a arca tinha que ser carregada num carro? E quem que falou que a arca tinha que ser conduzida, arrastada por bois? A palavra diz que era levita que carregava a palavra, homens consagrados, chamados e separados por Deus, que tivessem o ministério de sacerdote, eles tinham o sacerdócio de Cristo. Esse era o homem. E Uzá, ele era levita, mas estava num cortejo errado, estava ajudando a fazer uma coisa errada na sua inocência, no seu zelo, que o boi tropeçou, a arca ia cair, ia ser um escândalo. Ele segurou a arca não caiu, mas ele morreu, Deus o matou. Acabou a festa de Davi, acabou a alegria de Davi, cada um voltou para a sua casa. Agora, quando você vai lá no capítulo 15, aí você vai ver Davi fazendo a coisa certa, colocando em ordem, e tinha um lugar para colocar a arca, tinha um lugar para colocar a palavra. Deus enviou um profeta, Deus enviou sua palavra. Então Samuel era a palavra e Natã era o profeta. Nós temos a palavra e o profeta. Você vem na palavra, o que eu devo fazer, a palavra diz isso. Como fazer? Vai no profeta, ele te ensina como fazer. Amém? Aí está o segredo de você vencer, é colocar a palavra no seu lugar. A palavra está na sua vida, fora de lugar. Coloque no seu lugar, traga a palavra para dentro, coloque a palavra debaixo desta tenda, e você verá Deus entrar em cena, você verá Deus agir, você verá o quadro mudar, a situação mudar. Você nunca vai ter vitória com a arca fora, com a palavra fora da tenda. Traga dentro desta tenda, e você verá a mudança que vai ser. Oh, eu tenho feito tudo, pastor, para me acertar. Será? Então examine. Tenho feito tudo, tenho feito o melhor. Se nós temos feito tudo, o melhor, que corresponde exatamente à vontade de Deus, está em sua palavra, está em harmonia com a mensagem do profeta, então espere, nunca irá falhar, Deus estará ali. Deus estará exatamente ali. Por isso, então, que você vê quantas coisas aconteceram sem a palavra, sem o profeta, num carro novo, e sem lugar para pôr a arca, eles estavam levando a arca. Aonde os pentecostais iam colocar a palavra? Aonde os metodistas iriam colocar a palavra? Aonde os luteranos iriam colocar a palavra? Os nazarenos, os peregrinos da santidade, a Assembleia de Deus, aonde eles iam colocar a palavra? Eles não têm lugar para pôr a palavra, mas Deus proveu uma tenda, um lugar para a palavra ser colocada. E quando a palavra entra no seu lugar, não há demônios do inferno que possa parar aquele homem, parar aquela igreja, parar aquele ministério. Não há demônio, eu digo, eu repito, eu afirmo, não há demônio não que possa te parar. Amém. Não. Está escrito lá em São Mateus, está bem claro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está meio turbado, os ventos estão soprando ao contrário, parece que a luz ficou um pouco difusa. Para aí, minha gente, para aí, você pode acabar com isso nessa noite. Você pode parar com isso nessa noite. Você tem uma arma na mão, a mais poderosa, a palavra.
Você tem um coração, tem voz para chegar diante do trono e dizer: Senhor, meu Deus, eu sei que em algum lugar a coisa não está certa, mas eu estou aqui é para consertar, eu estou aqui é para acertar, eu estou aqui para ver a mão do Senhor mover. Se você disser que você não é capaz, você já entregou o ouro para o diabo, já entregou o ouro para o bandido, já perdeu a parada. Somos mais, muito mais do que capazes. O que nós não podemos é ser tímidos, apáticos, parados, sem ação. Só um momento, eu escrevi tudo. A palavra conduzida de maneira errada, pelo homem errado, para o lugar certo, mas que não estava pronto para receber a palavra. Você é o lugar certo para receber a palavra. Tem que ser conduzido pelo homem certo, de maneira certa, para chegar aí. Então você vai lá e consulte uma pessoa que não é pastor para orientar você. E você vai ver aonde vai parar a sua vida. Se ele é pastor, Deus está responsável por ele. Só dele parar diante de um povo e tomar esta palavra e ter um povo confiando nele, Deus para ali e diz: olha, esse homem pode até estar errado, mas o lugar que ele está ali é o lugar que eu tenho que responder. Eu vou orientar aquela pessoa, eu vou ajudar aquele ministério pela posição que ele ocupa. Não estou dizendo que o pastor aqui está errado, não. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe e me ajude, que eu não consigo ver minha falha. E se eu estou em falha, eu quero que Deus me mostre. Sou capaz de arrastar com a boca no chão 1 quilômetro, mas acertar a minha vida com Deus. Não dá nem tempo para continuar, por causa disso que Deus me deu, essa inspiração que Deus me deu, lá em São Marcos 7:7, dá uma olhadinha para você ver lá, o que Davi estava fazendo. São Marcos capítulo 7, versículo 7, dá uma olhadinha para você ver só, o que Davi estava fazendo é que muitos andam fazendo na igreja. Vejam. Acharam aí? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Davi estava honrando a Deus e Deus não aceitou aquela honra. Davi estava adorando a Deus e Deus não aceitou aquela adoração. Vamos fazer uma pergunta nesta noite, você que está me ouvindo aqui no auditório desta igreja, na nave desta igreja, você que está me escutando através deste canal que chega a você, a minha voz, esta mensagem, pergunte: eu estou adorando a Deus em vão? Eu estou adorando em espírito e em verdade? É uma grande pergunta. Se nós temos desejo de saber, de receber isto, é melhor perguntar. E ele vai ser fiel. Se a sua pergunta for sincera, ele responderá. Amém. Me permita, eu tenho que ler um trechinho aqui. Meu Deus, só um trechinho, 3 parágrafos, eu creio, porque não é o que eu pensei, mas é o que Deus pensou antes de eu chegar aqui para falar. Se esse ministério
o ministério do Brasil inteiro, porque o culto mais desprezado é o de oração. Igreja que tem 1000 membros, não parece nem 200 para orar. Então eu não estou espantado com a minha também. Nunca ficarei espantado. Mas um dia vai requerer que essa igreja ore. Toda ela. Um dia vai ser requerido. Vai surgir circunstâncias, muito breve, pelo desenrolar das notícias, que essa igreja terá que orar. Ou ela irá perecer. Reunimos com poucas pessoas na igreja para orar. Mas vai chegar um dia que aqueles que irão no rapto estarão rendidos aqui e essa igreja não terá nem um dia mais para dizer, vamos ter culto depois da manhã. Vamos ter um só culto. Aos longos de 30 dias. Ninguém desejará ir para casa. Você está pensando, falando de avivamento, nós nunca nós tivemos sequer nem uma brasinha de avivamento, desde que eu nasci nos meus 40 anos de ministério. Quando eu entrei para a vida cristã, já tinha acabado o avivamento há muito tempo. Mas segundo o profeta do Senhor, nós estamos aguardando o último avivamento. E isto vai mover a noiva de todos os lugares no mundo. E um poder envolverá esta noiva. E ela não terá nem desejo de ir para casa, nem de comer, nem de beber. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu lá no monte, e não teve sede nem fome, por causa da unção que estava naquele lugar. Deixa a unção te visitar de uma maneira poderosa, e você esquecerá que é humano. Precisamos de uma sacudida, precisamos de um momento desesperador, para Deus entrar em cena em nosso favor. Nós ainda calculamos muito o que o homem pode fazer, nós nos preocupamos ainda se vai ter pão na mesa amanhã, mas o dia que acabar essa preocupação, Deus vai suprir muito mais do que nós temos. Diz o profeta: eles colocaram sobre os ombros dos levitas, e aquilo era inteiramente de coração. A arca, a palavra não é para ser guardada em uma denominação nova, na teoria de algum homem, mas no coração. A palavra de Deus não é para ser carregada por denominação, é para ser carregada no coração de homens, onde Deus possa entrar e revelar a si mesmo. Se ele a revela de acordo com a palavra, é Deus. Se não é, não é. Então a palavra daquela estação, daquele tempo, daquela estação, daquela hora, claro, um fariseu poderia dizer: quem nos disse? Quem nos disse que não podemos fazer isso, ou fazer aquilo? Moisés nos deu estas ordens, mas Moisés também disse, Satanás disse, porque está escrito, ele dará suas. Agora veja, e também está escrito, e disse Jesus: esta estação do tempo, se vos tivesseis conhecido a Moisés, vocês têm um que vos acusa. Moisés vai acusar vocês. Se vós tivesseis conhecido Moisés, o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de seus irmãos, e ouvirão a ele. Se ele tivesse conhecido a Moisés, eles teriam conhecido o Senhor.
Nós conhecemos Moisés, sabemos quem é Moisés, mas tu quem és? Se vocês conhecessem Moisés, vocês me conheceriam. Vou parafrasear isso para o meu povo. Se esse povo conhecesse o ministério do irmão Brana e soubesse o ofício que o irmão Brana ocupou, conheceria Cristo. Servia melhor a Deus. Estaria mais pronto para servir a Deus. Estaria mais fervoroso nesta hora. Estaria mais seguro. Eles diziam que conheciam Moisés e não sabia nada sobre Moisés. Dizem que conhecem o ministério do irmão Brana e não sabem nada sobre ele, porque se soubesse a vida deles era diferente. Irmão, ouçam, em que horas estão eles vivendo? Qual era e qual é a hora na qual estão eles? Não é hora para estas coisas, as quais eles falam a respeito. Aquilo passou, o julgamento está à mão. Você pode ver isto quebrando. Vocês lembram da rocha lá em cima na montanha, quando a rocha foi cortada? Está lembrando do que no Sabino? A hora do julgamento. Deus, minha gente, Deus está protelando isso, e até quando Ele vai protelar? Vocês sabem de uma coisa? Tem pessoa que está pagando para ver o juízo cair, porque não está acreditando, mas Deus está segurando esse juízo desde 64, Ele está segurando isso, mas está chegando uma hora, que Ele soltou um ali, soltou outro aqui, outro lá, e a coisa está começando a ferver. Você lembra da revelação, ou da visão da noiva? Simplesmente conserve-a, andando em cadência, não deixe sair fora do ritmo certo. Ele lembra duas coisas aqui, irmão Bruno. Ele lembra da pedra cortada sem mão na montanha, ele lembra que veio a igreja na frente primeiro, a coisa mais imunda que tinha, depois logo veio a noiva, não foi? Está fazendo lembrança disto. Só um momento agora. Eles já haviam feito uma coisa errada. Duas coisas erradas. Primeiro, eles nunca consultaram a Natã. A próxima coisa que eles fizeram, eles desceram lá sem consultar a palavra de Deus, o qual era Samuel. Era a palavra naquele dia. E eles nunca consultaram a palavra do Senhor. Então, quando eles fizeram, eles foram contrário à palavra de Deus. E aqui, este homem bom, o qual havia sido vigia, ele era bispo, pensou bem aqui, eu não quero que Deus seja humilhado. Então ele colocou suas mãos sobre a arca. E ele não era um levita, por isso ele morreu. Três coisas. Agora, o profeta disse, ele não era um levita no sentido de pôr a mão na arca. Ele era da tribo dos levitas. Agora pense severamente, observe o que as denominações têm feito hoje. Eles têm rejeitado isso e chamado isso de falsa doutrina. Olhe onde eles estão. Eles receberam os seus concílios ecumênicos honestamente. Chamam isso de telepatia mental, quando Deus, Ele mesmo, tem vindicado isso com a verdade e provando ser a verdade. Eles são simplesmente um grupo de bobos lá em cima. Eles dizem, não sabem de que estão falando, isto é correto, não sabemos, mas nós simplesmente dizemos sua palavra, e ele sabe que ele está falando bem. Eu não posso explicar isso, ninguém pode, mas ele provou isto. O irmão Brana saía de uma reunião poderosa, discernindo o Espírito, e ouvia assim falando lá fora, isso é telepatia,
E tinha que engolir isso. Isso é uma invenção dele. Esse homem é falso. O tempo todo teve oposição. E o irmão Branham sabia que era Deus e o propósito que Deus tinha para aquele povo e no seu ministério. Ele nunca disse assim para o segurança: para um pouquinho aí, chama o moço lá. Quem te diz que é telepatia? Nunca ele parou para isso. Quando um grupo foi lá numa reunião dele, e que tinham passado a noite armando uma que ia desmascarar o irmão Branham chegou no púlpito e contou: ontem à noite você estava reunido tratando de tal e tal assunto, e esse homem de camisa xadrez estava lá assim, assim. O homem saiu correndo, pediu misericórdia para o irmão Branham, abraçou nos pés do irmão Branham. Você escreveu aqui no cartão que você tem tuberculose e câncer. Eu disse por 3 vezes que você não tinha, você insistiu. Agora você tem. Você quis, pediu, agora você tem. Tenha misericórdia de mim. Uma mulher disse: isso é uma coisa entre você e Deus. Não brinque com isto. Isto é muito sério. E eles foram desmascarados. Acho que nunca mais se disseram que era telepatia, né? Mas eles falaram pela última vez. Falaram pela última vez. Pois bem, para encerrar, nós estamos nesta noite em um culto de oração, e quero citar uma frase e vou encerrar. Deus, o homem. Deus, o homem, expressando para o homem. Jesus, o homem, falando para o homem. William Branham, o homem, portando a divindade e falando para o homem. O Espírito Santo hoje, na igreja, no homem, falando para o homem. Discirna isto. Nós não estamos adorando a Deus em vão. Você pode nesta noite ficar zerinho com Deus. Só depende de você se render a Ele. Vocês me ouviram? Vocês entenderam? Você veio até aqui. E se você quiser, a partir de então, que o quadro seja mudado, a porta está aberta, Ele te chama. É só você querer. É só você abraçar isto. Estamos numa hora final, num tempo final. Eu vou entrar num tópico aqui muito importante: o tempo, a estação. O tempo, a estação. Já passou o nosso tempo, já passou a nossa estação. O grão já está colhido. Deus está puxando isso para fora. Abraça isto. Nossos dias se encontram por um fio aqui na terra. Eu não sei se eu vou levar os meus filhos comigo, mas uma coisa eu sei que eu vou. Você não sabe se vai levar seus filhos, levar sua mulher ou seu marido. Você tem que saber que você vai. Porque a família real não é essa de carne e sangue, é aquela que nos espera do outro lado. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abrir isso aqui um momento só, por favor. Aqui está. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom. Ok.